Olá, boa tarde a todos. Um prazer participar de mais um evento do Smart Customer. Obrigado, Miriam, pelo convite, pela oportunidade. Hoje a gente tem um tema aqui bastante interessante. Nosso painel é sobre o varejo e nós vamos fazer uma ponte aqui Brasil e Estados Unidos com dois feras que vão compartilhar aqui das suas experiências e aprendizados. Um deles, inclusive, esteve na NRF este ano e vai compartilhar um pouco de tudo que ele viu ali com mais propriedade. Deixa eu apresentar rapidamente aqui os nossos convidados, né? A Michele Lima, ela é diretora de franquias da Essilor Lusótica, ela possui MBA em gestão empresarial pela FGV, ela lidera as óticas Carol e as suas mais de 1.400 lojas, unindo customer service, varejo, gestão, inovação, de toda a rede franqueada, com um olhar muito cuidadoso para a humanização no centro da experiência do cliente. E o Wellington está aqui com a gente. Hoje ele é diretor de tecnologia da Riachuelo, mestre pela USP, professor da FIAP, já passou pela Amaro, e hoje ele é uma das vozes mais influentes de tecnologia. Ele é top voice do LinkedIn e está listado entre os 100 executivos de TI mais influentes do Brasil. Então, sejam bem-vindos, Wellington e Michele. Obrigado, Obrigada. Fábio. Boa. Vamos lá. E eu sou o Fábio Bittencourt, né? Hoje eu lidero a operação de pós-venda de todo o grupo Carrefour Brasil, que inclui Carrefour, Atacadão, Sam's Club, e-commerce, banco, posto, drogaria. Então, todo o customer service do grupo fica na minha estrutura de atendimento, né? E o nosso tema, gente, da NRF, para quem não conhece, a NRF é uma das maiores feiras, se não a maior feira de varejo do mundo, onde sai muito das tendências do que acontece no varejo, tem um olhar muito para a tecnologia, e nós entendemos que, junto com a organização do evento, que ele tem um match, né, no fim das contas, aqui com o Smart, porque os dois culminam no mesmo ponto, que é no consumidor, né? E, para começar, gente, eu vou convidar o Wellington para ele, antes da gente aprofundar um pouco mais com as perguntas e ver aqui a realidade do varejo brasileiro, para ele compartilhar um pouco da experiência que ele teve na NRF, que aconteceu este ano. Boa, obrigado, Fábio. Eu tenho até aqui, gente, um passador de slides. Vou passar aqui um download de um pouco do que foi vivenciar essa feira ali no começo do ano. Então, só agradecer aqui a Miriam, agradecer a Garrido, o Smart Customer. Smart Customer tem sido uma plataforma aí que já agora há quase 10 anos eu já tenho participado, é sempre uma honra, um prazer poder participar, Miriam. Obrigado por estarem com a gente. Ó, pessoal, a ideia aqui é realmente um download. Eu vou passar um pouco rápido pelos slides, mas quero muito contar sobre essa feira. É uma feira que ela já existe há muito tempo. Quando a gente fala da NRF, né? Deixa eu avançar aqui, essa aqui, né? É o grande show do varejo lá em Nova York. NRF é a National Retail e Federation. Então, é uma federação de varejo. Não é um evento. É um organismo realmente de organizar ali, são 16 mil varejistas dos Estados Unidos, é uma associação de varejistas. Tem um equivalente no Brasil, é o IDV, é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, e ele reúne ali boas práticas, questões ligadas à legislação. Agora, no Brasil, a gente está discutindo muito escala de trabalho, por exemplo, da escala 5x1. Esse é um tema lá nos Estados Unidos, que quem organiza os debates, junto ali com governo, legislação, é a NRF, quando se trata de varejo. Então, mais do que um evento, e se tornou um grande evento, né? Ela é uma organização que já aí, gente, há mais de 100 anos, trabalha em padrões de produtos, trouxe a questão de que no mercado haveria não só balcão, mas também prateleira. Olha a evolução que a gente passou, né? E isso aqui tudo foi debatido na NRF. Pagamento, chegada dos shopping centers,
Código de barra, a gente não se imagina hoje sem código de barra, pelo contrário, a gente tem a identificação por radiofrequência, o RFID, e-commerce, enfim, é um local onde a gente fica sabendo muito cedo das tendências. E assim como vocês estão, né, aqui assistindo a gente, eu tive a honra de estar na frente aqui do presidente da Google nessa feira, porque ele falou do lançamento de um novo modelo de compra, o comércio agêntico. Então, essa aqui é a ideia. Você vai ter ali naquele modo IA do Google respostas para alguma pergunta, mas já com o botão comprar. Já vai ter um botão comprar. E em um formato parecido com o TikTok Shop, você vai fazer a compra sem precisar acessar o site do varejista, né? E com respostas ali que foram geradas, né, a partir do Gemini, aqui no caso do Google, né? Então tem o Google Shopping, tem o modo IA ou o Gemini, mas isso aqui tudo já indo para uma compra. Já está disponível nos Estados Unidos e tem muita coisa preparando para no Brasil isso aqui ser lançado. A gente também teve empresa brasileira, né? O McDonald's, claro, é americano, e no Brasil quem administra é uma empresa argentina, Arcos Dourados, e o presidente do Mac do Brasil, o Rogério, ele estava levando case sobre também digitalização, pensa quiosque do McDonald's somado ao app, 70% do que se passa ali numa loja nasce digital. Então, bem bacana. Então, você falou muito de digitalização. E o Brasil lá, gente, como referência. Uma curiosidade, nessa feira vão ali 40 mil pessoas. E o maior público são americanos e o segundo maior público é de brasileiros. Então, os brasileiros realmente ali do varejo vão e querem levar muitas boas práticas, né? Teve Ryan Reynolds palestrando, também estava pertinho dele, acho que essa foto é minha até. Palestrando, ele tem uma agência, né? Então ele estava falando muito sobre autenticidade, a ideia é que as marcas tenham que ser mais autênticas. Isso também fez parte dos debates, não só, né, Fábio, Michele, só sobre IA, mas também sobre relacionamento. Então isso é muito, muito interessante. Aí ele mostrou aqui um comercial de 30 segundos, que era um comercial de 3 marcas, no mesmo filme. Então, ele começava falando da TV, aliás, da Netflix, né, da série que ele participa, que ia ser vista naquela TV, bebendo aquele gin, da marca dele. E como essas coisas, né, de convergir aí marcas, canais, vai sendo mais importante. Mas uma outra parte legal de estar lá em Nova York é a possibilidade de ir em muita loja, que é a loja Conceito. E a gente foi na loja da Wilson. Isso aqui é uma loja, gente. Tem um espaço lá para o pessoal usar a bola. Tem uma bola, igual do filme Náufrago, claro. Tem uma Wilson lá para a gente tirar foto. Então, tudo instagramável, mas muito ligado a você experimentar o produto, né? E 30% de quem vai lá na loja, vai ali e tenta fazer uma cesta. Então, também tem métrica. O que mais? A Ulta Beauty é uma perfumaria, mas, gente, ela tem programa de fidelidade, e a gente viu, né, na feira o quanto a parte de serviços, e a gente sabe, né, Fábio, ainda mais no Carrefour, o cartão Carrefour, a financeira, tem uma grande representatividade, né, no negócio. A gente vê isso também, né, lá nos Estados Unidos. Então, achei muito legal aqui o case. Gente, nessas lojas, elas abastecem pedidos do e-commerce, e se a pessoa compra em outros e-commerces, eles aceitam devoluções, como no caso da Shein. A pessoa compra na Shein e pode devolver na Ulta Beauty. Então, um case bem legal. Deixa eu ver se eu tirei essa foto, se eu estou aparecendo aqui. Talvez eu tirei. Boa. Que mais? Aqui uma Whole Foods, né, da Amazon. Então, se você tem o Amazon Prime, tem desconto. Então, conecta ali a sua experiência. Você também pode pagar com a palma da mão aqui, se você cadastra isso lá na sua conta da Amazon. Então, o formato ali, o Amazon One, que eles chamam, é um conceito muito asiático, chinês, que eles estão tentando levar lá nos Estados Unidos. Mas é isso, né? Comparando com o que a gente tem na Ásia, aqui ainda tem bastante oportunidade, mas é legal de ver isso. Nespresso, lojas que, poxa, tem eventos, ativações, tem bar e shows. Então, lugares de múltiplo propósito, a gente pôde vivenciar isso também. A parte de pets, essa é uma loja que tem restaurante para pet. Como é que é um restaurante para pet? É comida fresca.
Então você passa lá, pega a comida que acabou de ser feita e leva lá para o seu pet, além de banho e tosa, adestramento, uma série de serviços em um lugar só, além de veterinário. E, de novo, o varejo muito mais indo para serviços. E para a gente, né, pensando na relação de consumo, né, quanto isso é importante, né? E avançando mais aqui, a gente também, quando vai nos estandes lá na feira, a gente vê muito hardware incrível. Então, esse hardware aqui, por exemplo, são câmeras e a parte de inteligência artificial já está na câmera. Então, é o que a gente chama ali do conceito de IA embarcada, IA na borda. Então, em vez de eu precisar pegar as imagens, transmitir as imagens para um servidor, para uma cloud e fazer o processamento, não. Na câmera já tem ali um processador, ele processa isso e já manda os metadados. Então, isso já é muito realidade, gente. Então, essas tecnologias aqui, foi muito legal de ver. Você pode fazer perguntas em linguagem natural para a câmera de segurança. Quantas pessoas aqui na loja do Carrefour estavam com uma sacola da Riachuelo? Caramba, e você consegue ter uma métrica como essa a partir ali do que gerou de metadados em um sistema como esse, tá? Não é conceito, tal, já está aí em produção. Muito robô em ponto de venda, para a parte de serviços, muitas tecnologias também para cadeia de suprimentos, entender quanto que eu abasteço. O que me chamou a atenção muito nesses serviços com inteligência artificial é também a interface do usuário. Então, não só ter um modelo, um algoritmo, mas também ser fácil para uma equipe usar. Então, se mostrou muito disso também. E acho que o que fica, né? O que eu pude trazer e tenho compartilhado é sobre como inteligência artificial realmente está bastante envolvida nisso, mas já com aplicações bem práticas. Segundo, o quanto os programas de fidelidade, cartões, e essa parte toda de a gente fazer a pessoa retornar para uma transação futura, cashback, fica ainda mais importante no contexto de IA, porque se em algum momento a decisão vai ser mais automatizada, o que vai diferenciar parece ser a IA, e tirar as coisas do papel, gente, vai sendo cada vez mais importante. Mas acho que, Fábio, Michele, acho que é isso, assim, esse download aí do que foi poder participar. E foi minha primeira vez na NRF, fui a convite aqui da Gouveia, que é uma empresa que acompanha muito o varejo, tem uma parte de consultoria, mas também uma parte muito legal de aceleração mesmo de varejistas, e eles fazem essas delegações, então integrar essa delegação de 2026 foi uma honra, deixo aí como uma referência para quem se interessou, aí se empolgou de repente de participar em 2027. Tá bom? Espero voltar, gente, eu vou ficar de olho lá, mas, Fábio, acho que queria fazer esse download assim com o pessoal para contar um pouco da experiência. Obrigado, El. E agora, gente, vamos conectar muito do que o Wellington compartilhou aqui com a gente, com a nossa realidade aqui no Brasil e entender o que os varejistas estão fazendo nesse sentido, né? Quando você voltou da NRF, você escreveu um artigo na Exame onde você cita que a tecnologia deixou de ser um diferencial e virou uma infraestrutura básica do varejo, né? E acho que esse ponto vale a gente começar pensando no ponto de vista do cliente. Então, a minha pergunta para ti é o seguinte: a NRF cravou que o Omnichannel deixou de ser estratégia e virou obrigação. E o cliente não enxerga mais canais, ele enxerga o esforço que ele tem, não importa se é loja física, se é online, o esforço que ele tem é o que ele leva em conta. Na Riachuelo, vocês possuem loja física, e-commerce, cartão. O que ainda existe real, de atrito real na jornada, que vocês estão atacando agora? Boa, Fábio, é um bom ponto. São muitas lojas, são mais de 400 lojas, e tem também um grande e-commerce, né, para gente cuidar dele, e a gente sente isso, a gente sente o quanto ainda tem essas oportunidades de refinar essas jornadas, deixar essas jornadas mais ágeis. Então, processos, por exemplo, como de devolução de produto, ainda são processos que a gente precisa colocar energia. Né, tem a parte de emissão de notas fiscais, nota fiscal de devolução, eu dar entrada de volta de um produto que foi comprado online dentro do sistema. Então, são aí fricções que a gente continua organizando, mapeando para podermos resolver.
Esse tema de devolução, ele é recorrente nesse painel. No painel do ano passado, os colegas que estavam aqui, a gente falou muito disso, até uma logística reversa num país continental como o nosso, não é nada simples, né? E Michele, você tem uma frase que eu gosto muito, que você diz que cada área da organização deve ter como missão a experiência que a gente quer oferecer, né? No setor óptico, isso fica ainda mais interessante porque tem uma camada que quase nenhum varejo tem, que é uma camada de saúde, né? Saúde ocular. Então, além de vender, vocês cuidam da saúde visual da população, né? Com 1.400 lojas, então isso é bem nítido e amplificado. Como é desenhar uma jornada que é ao mesmo tempo varejo, saúde e serviço? E como que você consegue alinhar isso dentro de uma franquia tão grande como as Óticas Carol? Boa tarde, gente. Miriam, obrigada de novo. É sempre um prazer estar aqui, dividindo o painel aqui com esses mestres. Para mim é uma alegria muito grande. Fábio, um desafio, literalmente, né? A EssilorLuxottica, ela tem como propósito empoderar humanos. E a gente vem falando muito isso ao longo dos anos. Esse é um propósito, já vem de uma evolução. Lá atrás, a gente falou muito que nós queríamos que todo mundo pudesse ver mais para que seja mais, porque nós acreditamos que a visão ela traz essa autonomia, ela traz esse empoderamento. Então, quando a gente olha, né, para o âmbito nacional brasileiro, a EssilorLuxottica tem no mundo quase 20 mil pontos de vendas no varejo, os seus diversos e-commerces, enfim. E quando esse consumidor ele nos busca, ele está nos buscando majoritariamente porque ele, em algum momento da sua vida, pode começar mais cedo ou mais tarde, ele vai precisar de algum tipo de correção. A certeza que a gente tem, todo mundo vai ser presbítero na vida. Então, ele vai buscar isso dentro do ponto de venda. E aí vem o desafio, como é que a gente consegue transmitir toda essa jornada, essa experiência, porque esse consumidor está chegando, ele pode ou não ser um usuário de lente oftálmica, porque ele pode ser de largada não entender nada. O que é uma lente oftálmica? Qual é o diferencial? Por que eu escolho entre A ou B, ou C, as diferentes opções que a gente tem no mercado. Então, a gente tem um grande desafio, que é trabalhar toda a tecnologia que nós temos ao nosso favor, sendo uma importante ferramenta para que a experiência humana, então, o meu atendimento dentro do varejo físico ou no meu online, seja um atendimento que faça um acolhimento, eu estou tratando com saúde visual. Então, essa dinâmica é extremamente importante e desafiadora. Nós temos no mercado brasileiro 6 bandeiras do nosso varejo, então Óticas Carol é a maior bandeira, é a maior rede ótica do país, são mais de 1.400 lojas, mas a gente também tem a Gran Vision, by Fotótica, nós temos também a Sunglass Hut, a própria loja da Ray-Ban, a loja da Oakley e a Solaris. São 6 bandeiras para a gente contar essa história e garantir. Para a Carol, imagina, 1.400 lojas, 400 franqueados, e como é que a gente faz? Reverberar toda essa dinâmica desse desafio de precisamos sim ter tecnologia, mas precisamos ter um time de atendimento, um time de balcão extremamente capacitado e orientado para o consumidor. Qual é a necessidade dele? Então, isso é uma coisa que é a busca contínua nossa. Então, assim, todo o meu time, tudo que a gente está aí, a gente vai buscar todos os dias melhorar. E não é algo estático. Acho que essa é uma grande história. Quem lembra das óticas no passado, lembra que você entrava na ótica, você tinha, primeiro na vitrine, todo o estoque da loja, né? Você ficava vendo aquele monte de estoque. Aí você entrava, tinha um carinha de jaleco branco te atendendo. E hoje, como você entra? Você tem poucos produtos na vitrine e você tem pessoas muito mais orientadas para te direcionar na tua saúde visual, para te direcionar em moda,
porque a gente também vai falar de moda. O óculos, ele passou de ser um item de, eu preciso de um óculos, mas ele compõe muito da tua personalidade, e aí a gente tem essa dinâmica para trabalhar dentro de cada loja, espalhada nessas mais de 540 cidades aí do Brasil. Muito bom. E quando você fala de moda, vamos pensar aqui numa geração muito antenada com isso, que é a geração Z. Na NRF deste ano, foi muito comentado sobre algo até contraintuitivo, né? De como a geração Z está olhando a questão de loja física hoje, como eles gostam de frequentar uma loja física, e tem até esse exemplo que você trouxe aqui das lojas mais como hub de experiência, né? Então, uma pergunta para vocês nesse sentido é isso. Pensando que a geração Z valoriza tanto o dígito, né? Autenticidade, comunidade, experiências, quando a loja entrega algo além da transação, como que vocês estão sentindo isso na ponta? O que o cliente jovem quer mais? Ele quer mais tela, mais gente? Como que vocês estão lidando com essa geração nas lojas de vocês? Olha, a gente vai vendo, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? O quanto muitas coisas têm o fim decretado, né? Então, vai ser o fim disso. Chegou alguma coisa nova e esse vai ser o fim. E o que é muito legal é que a gente não está vendo mais nenhuma discussão sobre o fim de loja física. Pelo contrário, a gente está vendo expansão, as pessoas realmente querem poder ter contato com os produtos, ter contato com a marca. Então, idealizar realmente espaços em que isso fique mais vivo, em que você mantenha o local interessante para que as pessoas frequentem, por meio de você fazer uma diversificação das coleções que você tem. Isso é algo super importante. Então, a gente tem uma loja nova da Riachuelo, aqui em Pinheiros, e a ideia dela é ser uma loja referência daquilo que a gente está levando para as demais lojas. A gente levou para Curitiba agora esse conceito com essa nova marca. A marca Riachuelo, né, a gente é uma marca de 78 anos, mas que nesse processo que ela está passando agora de ressignificação, é muito forte a brasilidade, é muito forte esses traços, essa questão mais orgânica, né? E de como esse produto que é idealizado no Brasil, fabricado no Nordeste, o quanto esse produto, ele é um produto muito nosso. O quanto esse produto, as pessoas, quando percebem e conhecem a história, elas valorizam muito essa coisa do Made in Brasil. E um lugar incrível para contar isso é uma loja física. A pessoa está dentro da loja, ela vai passar por uma jornada, vai descobrir, vai no provador. Você tem o que a gente chama no digital, né, dos touch points. Você também tem os touch points, né, Fábio, no ambiente físico. Sim. E você realmente aproveitar, usar elementos da arquitetura e do digital também. Você vai ter um provador, né, inteligente, que você vai poder buscar produtos complementares. Você vai ter um checkout ali, que você vai depositar os produtos e ele, por o RFID, vai mostrar ali os produtos e vai ser super simples. Tem tudo isso, mas é o lugar do pessoal também ver ali uma máquina de costura e entender que lá em Natal, Rio Grande do Norte, aquele produto foi feito por uma pessoa brasileira, sabe? E por uma pessoa, às vezes, do sertão, que fez um bordado, e isso ali te enriquecer, sabe? Na sua jornada. E acho que a loja tem esse lugar. E eu sou suspeito, né? Estou no e-commerce agora há 8 anos. Mas a loja é encantadora e a parte do Omni se encaixa muito por conta disso. Muito bom. E vocês, Michele, como vocês estão trabalhando esse tema? A gente fez uma pesquisa recente esse ano, justamente para entender um pouco desse comportamento entre as gerações, né? E a gente observou que no segmento óptico, e não é muito diferente nos demais, a gente tem uma participação, todo mundo está buscando informações nos diferentes canais. Então, não é, eu busco no Instagram, eu busco no TikTok, eu busco na TV aberta, eu busco na TV fechada. O que diferencia muito é o percentual que cada geração busca, mas todo mundo está buscando. E a gente observou muito que antigamente, todo mundo ia fazer a pesquisa loja a loja. Então, óticas, você tem aí um portfólio diversos de óticas no mercado. E o grande ponto é, esse consumidor, ele parou de pesquisar
de loja em loja física, e ele está indo muito mais direcionado. Então, ele faz muita pesquisa antes. Então, a gente tem aí um dado para vocês: 35 milhões de pesquisas sobre óculos. 35 milhões de pesquisas por mês sobre óculos. Então, a população ela cada vez mais está buscando informação. Então, ela chega muito mais munida desses dados e muito mais direcionada do que ela precisa. E aí, a loja física ela tem um papel de experimentação, que era muito do que o El está falando aqui. Dessa dinâmica dentro da loja. Como é que eu permito que esse consumidor, quando ele entre, as minhas lojas precisam estar preparadas para que eu possa acolhê-lo, para que eu possa mostrar tudo o que eu tenho de solução. Eu tenho, dentro das nossas lojas, bastante tecnologia, onde eu faço, eu estava até te contando, a gente tem equipamentos que mapeiam toda a movimentação do olho para justamente dar o maior conforto numa lente oftálmica. Então, a gente faz isso para que esse consumidor dessa nova geração se integre também no físico. Mas existe, sim, uma mudança de comportamento. Legal. Você trouxe um tema das 35 milhões de pesquisas, e aí tem me trouxe aqui uma lembrança sobre a IA agêntica já fazendo compras, né? A NRF tratou muito disso esse ano. E tem um termo que acho que a gente vai começar a escutar mais daqui para frente, que é business to machine. Porque hoje, durante muito tempo, a grande preocupação, digamos, dos varejistas, a nossa preocupação era estar bem ali no SEO do Google, para ficar bem ranqueado na primeira página, aquilo tudo. Isso vai mudar, se já não mudou. Então, com a IA agêntica, provavelmente o perfil de consumo de todos nós vai mudar. Então, em vez de você ficar abrindo várias abas para fazer uma pesquisa, sei lá, em tempos de Copa do Mundo, né, vamos pensar numa TV. Deixa eu pesquisar uma TV que eu quero comprar. Você vai perguntar para uma inteligência artificial qual é a melhor, você vai dizer as características que você quer, todas as suas particularidades, e ela vai trazer isso. Mas por trás vai ter um desafio dos varejistas de ter todos os dados extremamente organizados para que ela indique a tua marca ou a tua loja, né? Ela justamente complementa, né? Eu acho que ela vem trazer essa parte de ferramenta para que o humano feche com chave de ouro ali. Esse humano, muitas vezes, ele vai ser necessário. No segmento óptico, ele é primordial, porque a gente tem um cuidado de saúde ali. A gente ainda precisa muito do humano, mas, assim, ela é uma importante ferramenta e todos esses dados vão ser essenciais. E aí, pensando na IA como uma infraestrutura, Well, eu li um artigo seu recentemente que você comenta do risco da gente virar data-centric em vez de customer-centric, né? Explica essa provocação que você fez para a plateia. Onde está a linha entre usar dados para servir o cliente e usar dados que afastam as pessoas? Isso é bem interessante, porque às vezes a gente está muito obcecado pelos dados, e a gente não está errado, a gente com mais dados a gente vai conhecer mais, mas a gente às vezes está ali numa máquina de otimização com foco nas transações. No fim do dia, né, a gente precisa ter, agora quando terminar, os shoppings fecharam todos, e aí os shoppings não fecham às 10, gente, porque tem loja no Acre, então os shoppings fecham às 11. A gente sabe às 11 e pouco a venda do dia do físico, né? Do online, aí é 24 horas, aí não vai dar. Mas tá, a loja fechou, pô, a gente sabe a transação, quanto vendeu. Quanto mais dados eu tiver sobre isso, né, para eu ter a próxima transação, é muito importante. Legal. Mas o quanto esse meu foco data-driven, dirigido a dados, transacional, ele está me tirando também o olhar sobre aonde o comportamento do cliente está mudando, sobre qual é o novo tipo de produto que eu vou desenvolver. Então, a gente tem muito dado, uma carga grande de processamento em transações, mas a gente está tendo muito pouco isso na parte qualitativa, muito pouco disso na parte de insights de cliente, de mercado, sabe, Fábio? Então, a minha ideia era muito esse ponto, tá? Vamos usar bastante dados, a gente tem que ter mais transação, o varejo é isso, mas não vamos deixar também de ver tendências e isso entre em estampas, coleções, se for na moda, por exemplo.
Tamanhos, a gente divulgou uma informação sobre o quanto as grades de tamanhos, né, elas estão passando realmente por uma transformação em relação à demanda por cada tamanho, e as canetas emagrecedoras têm um peso nisso. Sim. Então, eu também tenho mudança de comportamento acontecendo na sociedade, logo, eu preciso olhar para a transação, otimizar muita captura aqui, mas também tem uma boa máquina de captura lá, para não ficar só um data-driven transacional, né, e deixar de ser ali com o foco em cima do que o consumidor precisa. Boa. Então, essa mudança de comportamento, essa visão, digamos, individualizada, ali no grupo Essilor Lusótica, vocês lançaram recentemente um Smart Glasses, né, em parceria com a Meta. Se eu não estiver enganado, acho que já venderam mais de 7 milhões de unidades. Como que você conecta essa fronteira tecnológica global com uma operação de franquias que precisa ser simples, replicável? Qual o desafio disso no dia a dia? Bom, para começar a falar, eu vou pegar o Ray-Ban Meta. Esse óculos Olha lá, é demais, gente. Então, Faltou aqui a foto, porque nesse tour, a gente também foi na loja da Meta, junto com a Ray-Ban, e a gente usou os óculos, olha isso, gente. Esse aqui é o mais novo lançamento da Ray-Ban Meta aqui no Brasil. É o modelo Scriber, é o modelo oftálmico, fazendo o jabá aqui da Ray-Ban, né? Mas esse foi. A gente lança o primeiro óculos inteligente há 2 anos, 3 anos atrás, lá nos Estados Unidos. Depois a gente migra para a Europa. Em outubro do ano passado, chega aqui no Brasil. E aí a gente tem uma mudança importante, que eu acho que quando a gente vai falar de varejo, é extremamente importante. Vamos lembrar da ótica que eu comecei a falar, do avental branco. Lembra disso? Todo estoque na vitrine. Agora, eu preciso que esse balcão saiba falar sobre tecnologia. Olha só, mudou. Porque quando eu falo, Hey Meta, tire uma foto, ele acabou de tirar uma foto de vocês aqui. Se eu perguntar para ele, Hey Meta, hoje de manhã eu falei, Hey Meta, me fale sobre Smart Customer. O evento, ele me trouxe toda a trajetória do Smart. Então, ele facilita muito. Então, a gente teve uma mudança, e ele está aqui falando para mim. Estou incentivando ele aqui. Existe uma mudança, inclusive, nos protocolos de atendimento, porque a gente precisa estar preparado, primeiro, para falar sobre tecnologia, sim, uma nova categoria dentro de um óculos, mas é uma nova categoria de produto, então eu preciso ter esse time preparado. Eu tenho um novo consumidor entrando dentro das nossas lojas, e eu contava para o Fábio antes que uma das coisas que mais nos surpreendeu aqui no Brasil, a gente esperava muitos consumidores tecnológicos chegando às nossas óticas. E, de repente, a gente começou a receber muitos deficientes visuais, que não chegariam nas nossas lojas. E aí, esses deficientes, eles começaram a chegar lá, e os depoimentos são os mais lindos e impactantes. É o deficiente falando, eu tenho independência que há muito tempo ou eu nunca tive, porque o óculos pode ler para ele, pode guiá-lo. Então, acho que vem muito isso, e o nosso varejo precisa estar muito preparado para ter essa dinâmica de uma nova categoria com tecnologia, embarcado aí em tudo que a gente está contando de IA, porque é um óculos que tem IA embarcado, exatamente assim, e como que a gente faz? Então, acho que é uma dinâmica, o varejo não é estático, todos nós aqui sabemos, é rápido, é veloz, e a gente precisa estar preparado para acompanhar. Se deixar, eu tenho cases lindos aqui, é um perigo eu com o microfone aqui, contando de Meta. Mas é lindo esse case, muito bom. E aí você entrou no tema que é cultural, né? No fim das contas, né? E isso foi também discutido na NRF, né, Wellington? Teve uma das provocações da NRF é que a tecnologia não transforma a empresa, ela amplifica o que já existe, né? Se tiver uma cultura frágil, isso vai ficar exposto, né? Como que você leva IA para dentro da Riachuelo?
E como você administra esse gargalo? Qual é o gargalo que você tem hoje? É técnico, cultural? É muito legal isso, porque imagina, a gente está falando às vezes, né, Fábio? Ó, a empresa precisa usar IA, mas a empresa vai usar IA quando os dados estiverem muito organizados. A gente tem que organizar os dados primeiro, porque se esses dados entrarem na IA, ela vai gerar respostas erradas. Você fica pensando, tá, então provavelmente já está errado agora, né? Já deve estar errado agora, e as pessoas e os humanos, então, que estão operando esses dados, talvez eles já estão errando. Então, eu acho que tem algumas questões aí, entra a cultura, entra o aprendizado, porque quando você começa a falar para as pessoas sobre o uso de IA, tem muitas camadas. Tem essa primeira camada que é realmente essa da pessoa poder, no dia a dia dela, ter informações extras sobre a área de conhecimento dela, sobre aquilo que ela está entregando. É um uso mais de chat mesmo. Vou fazer esse projeto, tem algo aqui que eu não sei? Nesse projeto que eu estou falando aqui, montei esse material, eu poderia ter sido melhor nisso? Onde eu poderia ter aqui sido mais assertivo no que eu vou usar naquela reunião? Acho que esse é um primeiro ponto, né? E, poxa, aqui não vai ter essa barreira de que os dados na organização não estão prontos para IA. Não, isso já pode destravar, muito ganho individual, principalmente. Mas o ganho individual, talvez ele não vai mover muitos ponteiros da empresa de uma maneira organizacional. Então, eu preciso, desse ponto, começar a trabalhar em como eu envolvo, às vezes, um departamento inteiro, como eu envolvo, às vezes, ali 2, 3 departamentos que compartilham um processo, para eles operarem um processo de uma maneira mais eficiente entre eles. Então, eu vou tentar transformar um processo usando IA, principalmente com essas possibilidades de construção de automações, com IA, construção de software. Na Riachuelo, a gente está nesse momento agora. Como a gente está passando desse momento do individual, então eu tenho aqui uma contagem, gente, eu sei quantas pessoas na Riachuelo usaram IA ontem. Eu sei se elas usaram Gemini. Quantos tokens estão consumindo? Tokens, tenho tudo agora. Agora eu tenho, eu não tinha, agora eu tenho. Então, quanto usou de Copilot Chat da Microsoft, ou do Gemini, ou do Claude, tem Claude lá. Não dá para ter Claude para todo mundo, gente, não dá. Porque a Anthropic ainda, inclusive a fila dele dos times de vendas e account management está difícil, porque a demanda está super alta, né? E tem também o chat GPT. Então a gente está controlando essas IAs, e tudo bem, as pessoas estão usando, mas agora fazendo essa parte, Fábio, trazendo para processos. Como é que essas próprias pessoas ali que estão nas áreas poderiam ajudar a gente a construir algumas soluções. Então, a gente está dando formação, acesso a novas ferramentas que não são essas que eu citei, são ferramentas realmente de melhoria de fluxos e automações para que elas possam serem mais eficientes em processos. Porque a última parte é transformação dos negócios. A última parte realmente vai mexer no modelo de negócio, como eu vendo, como eu relaciono com clientes, como eu controlo a minha cadeia, como eu faço o meu preço. São grandes projetos. E esses a gente também tem. Mas quando a gente for falar sobre, então, portanto, acho que IA nas empresas, vai estar por trás muito disso. Administrar que existem múltiplos universos. Imagina que a gente tem pessoal que trabalha com a parte de privacidade, legislação, e o pessoal traz assim, ó, temos que fazer uma política de IA. Putz, o conceito de uma política de IA talvez não faz sentido, porque IA já não é mais uma coisa só. IA tem, no mínimo, esses 3 cenários, do individual, do coletivo e do transformacional, e eles podem, talvez, ter aí regras distintas, sabe? Sim. Então, é tudo, ferramenta, cultura, vai ser um trabalho aí para os próximos anos, para a gente bom trabalho. Adotar um bom grande trabalho. E Michele, pesquisando no teu LinkedIn, eu vi uma frase num dos teus posts que eu achei bastante interessante, que você fala assim, não basta ter experiência digital, é preciso ter capital humano, né? No momento que todo mundo corta custo, e nós, como varejistas, sabemos bem como a eficiência operacional é relevante nos nossos negócios. Como que você defende internamente o investimento em pessoas na ponta?
Esse é sempre um tema, uma pauta dentro do varejo, é inevitável, a gente tem que ganhar eficiência, sim, operacional, mas, por outro lado, assim como a gente já disse aqui, tudo que a gente tem de ferramenta, ela colabora, e tudo que a ferramenta pode fazer e executar, que ela faça, mas que a gente tenha boas pessoas nos seus devidos lugares, causando o impacto que ela precisa no seu consumidor. Então, é muito sobre isso. A gente trabalha de uma forma muito forte de colocar cada pessoa olhando o seu negócio. Então, quando eu trago, eu tenho 1.400 lojas, eu tenho um time de consultoria de campo. Então, ter a pessoa muito bem capacitada para que ela possa, com os dados que eu tenho das ferramentas, executar um bom trabalho e tornar rentável e saudável o negócio de cada franqueado. Imagina que cada franqueado um dia decidiu investir nesse negócio. São os pequenos empreendedores e a gente incentiva muito isso. Então, a forma com a qual nós trabalhamos é justamente buscando sempre eficiência operacional. Não dá para ser de outra forma, não dá para ser varejo de outra forma em nenhum lugar do mundo, especialmente aqui no Brasil. A gente tem os nossos desafios, mas é provocar essa questão de adequação das pessoas e desenvolvimento delas para que elas possam entregar o seu melhor. Quando a gente fala que o nosso propósito é empoderar humanos, começa dentro de casa. Boa. Time's up. Gente, o painel que passou super rápido, né? Já passou aqui o nosso tempo. Para encerrar rapidamente, que frase vocês deixariam aqui para os nossos, sei lá, gestores de CX que estão aqui? Vão ter o evento quinta e sexta-feira, segunda-feira volta para o trabalho. Que frase que eles poderiam levar de vocês, desse painel, na visão de vocês, para dentro das empresas na próxima semana? Bom, diria para vocês, não é frase, são palavras-chave que vocês precisam ter. Inconformados. Independente da área que vocês trabalhem, sejam inconformados. Dá sempre para fazer melhor, seja qualitativamente, seja quantitativamente. E sejam intencionais, gente. Coloca a intenção em toda decisão que vocês forem fazer. Não toma por impulso, usa as ferramentas, não fica com a bola quicando, vai e resolve, mas junta isso, inconformismo com intencionalidade. Acho que dá um bom resultado. Excelente. Essa palavra é muito importante, né, da gente ter intenção, né? Acho que eu complementaria uma outra ponta, assim, que hoje eu tive uma experiência, eu estava falando de adoção de inteligência artificial, estava ajudando o nosso CEO ali com uma ferramenta de IA, e ele ficou preso em um loop de um dos produtos de uma empresa que a gente tem como fornecedor, e era uma situação realmente impossível. Como a gente tem nas nossas ferramentas aquele login oficial por conta Microsoft, por conta do Google, ele não podia fazer login usando um código de acesso, mas o sistema dessa empresa mandava para ele códigos de acesso. Sendo que está configurado no sistema dessa empresa de que a gente não loga assim, a gente só loga com a autenticação da conta corporativa. Então, acho que o que fica é a parte de jornadas. Sabe, a gente realmente, pode parecer que é básico, mas a gente tem que ter nossas jornadas bem mapeadas, entender aonde a gente pode colocar os nossos clientes, muitas vezes, nesses buracos sem fundo, nessas arapucas, e tirar eles de lá. E agora, com todo esse range aqui de ferramentas novas, de IA que a gente tem à disposição, a gente conseguir identificar melhor esses problemas e resolver, deveria ser ainda mais rápido para a gente, sabe, Fábio? Então, acho que agora a gente rever as jornadas, continuar olhando e a IA como uma aliada nossa para nos ajudar. Muito bom, Wellington. Obrigado, viu? Obrigado. Michele e Wellington, obrigado pela participação. Uma alegria estar com vocês nesse palco. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Bom, gente, terminamos o primeiro dia com chave de ouro, porque esse painel foi maravilhoso.
Fábio, mais uma vez. Fábio também é conselheiro do Smart, tá? Mais uma vez quero agradecer a sua mediação. O Fábio é um estudioso. Ele, assim, eu tenho que agradecer muito, porque tudo que ele já fez pelo Smart, assim, foi muito brilhante até hoje. A gente tem histórias lindas com ele. Well, muito obrigada também por trazer tanto conhecimento. Também o Well é nosso conselheiro. E Michele também, aprender sobre o varejo com vocês é tudo de bom, gente, é maravilhoso. Então, obrigado. Eu quero dizer para vocês também, complementando, que esse conteúdo todo, vocês podem acessar pelo QR Code que tem aqui, porque tem já um grupo, a ETEG que desenvolveu essa tecnologia aqui para a gente, esses insights. Então, agora a gente tem todo esse conteúdo aí para estudar, para rever, para depois procurar por eles e perguntar um pouquinho mais, né? Vocês vão ficar mais um pouco aqui com a gente, né? Podem também responder algumas dúvidas, se eles quiserem. E uma salva de palmas, gente, para eles. Muito bom, muito obrigado pela presença.